Muy bien. Então, vamos lá, nono ano, vamos terminar aqui o nosso livro positivo do primeiro bimestre. Então, para a gente terminar, abra um livro na página 35, que é onde foi que nós paramos da primeira parte da nossa gravação da videoaula, tá bom? Na página 35, nós temos um desafia-te, que também é para a gente completar com ele ou lo, segundo seja adequado, tá bom? Vamos analisar caso a caso. Lo bonito é ser feliz. A coisa bonita é ser feliz. Então, nós estamos falando de algo e não de alguém, que está implícito aí, né? E o bonito também é um adjetivo. Letra B. Lo más triste de esa situación es que no hemos conversado. A coisa mais triste dessa situação, e também mais é um advérbio de intensidade. Então, a gente usa lo. El abuelo de Marta foi al cine ayer. O avô de Marta. Avô, abuelo, é substantivo. Antes de substantivo, nós utilizamos o artículo el, que significa o avô. Cuida lo tuyo. Naquela relação do que a gente utiliza antes do lo, eu acho que eu não coloquei os possessivos. Eu coloquei advérbio, adjetivo, mas, que... mas eu acho que eu não coloquei que antes de possessivos, os pronomes possessivos que indicam posse, a gente também usa lo. Cuida lo tuyo, cuida das suas coisas, né? Do que é seu. El chico es muy educado. O menino é muito educado. Chico é nome substantivo, portanto, a gente usa el. Nós sabemos lo que pensa Marta, a coisa que ela pensa. No que ela pensa. Então, lo que pensa Marta. Antes de que, estamos nos referindo a algo que não foi mencionado, então a gente usa lo, tá bom? Escreve frases com expressões para valorar os seguintes gêneros de cine. Então, tem vários gêneros e vocês vão utilizar frases para valorar. Pode ser positivamente ou negativamente, tá bom? O primeiro aí, que está, me parece que é romântico, né? Las películas românticas me encantam ou não me encantam. Letra B, mesma coisa. Ali nós temos, me parece, policíaca ou uma aventura. Las películas de aventura me encantam. Eu odio, são fantásticas, são fatales. Quer dizer que são péssimas. Enfim. E a última, de comédia, né? Charlie Chaplin fazia comédia, né? Muito bem. Vocês vão criar frases aí, tá bom? 3. Completa o texto com os conectores adequados de la caja. Para colmo, después, para acabar, em primeiro lugar, assim que e em conclusão. Jueves, que dia que é jueves? Quinta-feira. Jueves foi um dia terrível. Em primeiro lugar, não sonou o despertador e cheguei retrasado à escola. Então, em primeiro lugar, o despertador não tocou. Para colmo, para ajudar, para culminar com o problema, né? El profe estava de mal humor e me falou de que isto não podia repetir-se. Depois, fui a sacar dinheiro para comer e me di cuenta de que havia perdido a tarjeta, perdeu o cartão de crédito. Solo levava 5 reais em minha carteira, nossa. Assim que tive que pedir dinheiro prestado a um companheiro. Para acabar, quando eu ia a correr o autobus, pegar o ônibus, está faltando um acento aí, autobus, no U é acentuado. Para volver a casa, caí em la acera, caí na calçada. Em conclusão, ayer foi um dia desastroso. Então, concluindo, ontem foi um dia desastroso, terrível. Ok? Terminamos então aí o nosso livro positivo. Vamos agora também terminar o livro de atividades, tá bom? Página 15 do livro de atividades. Nós fizemos somente até a número 7, nós vamos fazer a 8 e a 9, e o texto da próxima página também nós vamos trabalhar ele, ok? Então, vamos para lá. Para que a gente faça, eu já coloquei aqui as respostas, mas vocês podem dar uma pausa aí e fazer, e depois vocês só corrigem, ok? Señala si las siguientes afirmaciones son verdaderas, V, o falsas, F, según lo que sabe sobre conectores.
um texto que não esteja composto por conectores nunca poderá ser um texto coeso. Eu falei sobre isso com vocês. Claro que pode ser um texto coeso. Os conectores ajudam, mas se não tiver conector, ele pode ser um texto que pode ser entendido sim, né? Fica mais difícil o entendimento, mas dá para entender. Letra B. La coherencia textual asegura que las diferentes partes de un texto se relacionen de forma adecuada a los objetivos del autor. Sim. Los conectores pero, sino, no obstante, aunque son explicativos. Eles são explicativos? Eles são adversativos. Então, ideia de contrariedade, né? Déjame ver el otro. Letra D. La función de los conectores de comparación es la de establecer igualdades, diferencias o semejanzas entre dos ideas. Verdadero. Los conectores, en resumen, en definitiva, en síntesis o cualquier otro conector de retomada, solo se usan al final del texto. Não, a gente pode usar em qualquer parte do texto. Tá errado. F. Se llaman conectores ordenadores a aquellos conectores que le proporcionan un orden cronológico al texto. Não necessariamente cronológico, tá? Pode ser ordenação temporal, nos situa no tempo, não cronologicamente. O que aconteceu primeiro, depois, não. E o último que é correto, los conectores de adición y, ni, incluso, también, asimismo, tienen la capacidad de añadir ideas en el texto. Tem a capacidade de acrescentar ideias ao texto. Sim, acrescentar. Y después nosotros vamos a corregir las alternativas falsas de la actividad anterior. Eu corrigi do lado direito aí, tá? Letra A, um texto pode não estar composto por conectores, né? Por conectores e ser coeso. Letra C, eles estabelecem uma relação de oposição entre duas ideias, porque falava que era explicativo, né? E não é. Letra E, se podem utilizar em qualquer parte do texto e não somente no final, como falava a frase. E F, não necessariamente cronológico, sino temporal. Sino significa mais sim, tá bom? Na próxima página, vocês vão ter um texto que trata de... É um artículo sobre as novas tecnologias de las salas de cine e depois vamos a responder as perguntas. Esse artigo eu gostaria que vocês dessem uma pausa, lessem, marcassem as palavras que vocês não entendem, colocassem uma flechinha, tá bom? É importante que vocês tenham essa autonomia de leitura de texto, tá bom? Para que possam depois desenvolver a compreensão lectora, está bem? Então, vocês vão ler, dar uma pausa. Vai falar sobre cinema 4D, 3D, 2D, bem bacana. E em seguida nós vamos corrigir. Vamos ver aqui onde está a minha correção. A ver... sí, yo no escribí, pero vamos solamente entonces a hablar, no hay problema. Primeira pergunta, o que vocês acham? A que tipo de leitor está dirigido principalmente o texto? Não quer dizer que está dirigido só a esse tipo de leitor, mas principalmente a que tipo de leitor vocês acham? Lendo esse texto, né? A leitor jovem. Até a gente pode inferir isso, porque vocês viram que foi embaixo, tem um nome do menino que escreveu, Ricardo Núñez, de 19 anos. Também a linguagem dele é bem jovem, ele utiliza o vos, que é o mesmo tu, que é um tratamento informal, aí que se usa no Paraguai, Argentina, que é o mesmo tu. Então, quer dizer, isso já nos dá a ideia de que foi escrito para jóvenes. A leitor jovem. Letra B. Justifica a resposta anterior com argumentos extraídos do texto. Então, aqui vocês podem retirar do texto, né, alguns argumentos que você vai explicar por que você acha que esse texto foi dirigido para jovens, tá bom? Então, tem algumas informações que eu comentei com vocês, que o autor tem 19 anos, utiliza a forma de tratamento vos, né? Então a gente deduz que seja para o público jovem. Esse texto contém conectores textuais de diferentes tipos, pero se destacam os ordenadores. Señala por lo menos 5 conectores que relacionam as ideias temporalmente.
Então, vocês vão, pelo menos, marcar 5 conectores que relacionam as ideias no tempo. Pode circular no texto. De antes, hoy día, en décadas anteriores, en aquel entonces, a mediados del año pasado, en el mes corriente. Acho que até falei mais aí. Letra D. La frase pero significa más. Hoy día, con la innovación del 4D en el cine, gracias a los efectos especiales, podrás sentirte como un protagonista dentro de la peli. Podría escribirse sin cambiar el sentido de la siguiente forma. Sin embargo, no entanto, fica bom no entanto no lugar de mas? Talvez dê certo, né? Actualmente, com a inovação del 4D no cine, enquanto a. Esse enquanto a significa a respeito dos efeitos. Não foi isso que eles colocaram a respeito, eles colocaram graças aos efeitos especiais. Então, não são sinônimos aí, sem mudar o sentido. Número 2 aí. No obstante, hoy día, com a inovação. No obstante é a mesma coisa de no entanto, mas. Dá certo também. Hoy día, con la innovación del 4D en el cine, debido a los efectos especiales, debido a gente pode substituir. Podemos reemplaçar debido por gracias, são sinônimos. Parece que essa vai dar certo. Vamos ver a última. Apesar de que tem o mesmo sentido de pero? Não, apesar de que e pero significa mas. Então, não é essa, já podemos ver. Então, a correta é a segunda. Letra D, segunda alternativa. Letra E. Observa a seguinte frase. La exposición cinematográfica se hacía al aire libre. Por ende, na verdade, no livro de vocês, o por ende está até com o significado lá no texto. Por ende é portanto. Né? Já está no texto, para quem leu o texto aí, deveria ter lido. Por ende, portanto, dependia del clima para que no volara el lienzo donde se proyectaba el filme o para que no te mojaras con la lluvia en plena película. El conector por ende, que a gente viu que significa então, estabelece uma relação causal, de causa, e poderia ser substituído por entonces, por lo tanto, por consiguiente, en consequência, assim pues. A gente sabe que entonces é o mesmo então. Então, segundo, además, que além disso, incluso, aparte, asimismo, em cima, mas aún, todavia, mais, etc. Não, né? Todavia, mais, significa ainda mais. E o último, mientras que é enquanto que, mientras tanto, enquanto tanto, entretanto, em tanto, etc. Qual que é a alternativa? A primeira, tá bom? E a última, que é pessoal, quais crees que são as vantagens e ou desventajas de las salas 4D em comparação com as mais antiguas, 3D e 2D? Danos tu opinião usando as estratégias argumentativas e expressões de valoração que has estudado nos capítulos 1 e 2. Usa los conectores que creas necessário para assegurar-lhe a tu texto a coesão e a coerência adequadas. Fazer um mini texto aí usando tanto as expressões do capítulo 1 como do capítulo 2, tá bom? Pode escrever, me encanta saber que agora no cine se pode ter uma impressão sensorial, não falava disso, do movimento das poltronas, né? Com os movimentos das butacas, graças a esta nova tecnologia. É sensacional saber que o futuro já ha chegado, não sei, tá bom? Essa é pessoal. Eu espero que vocês tenham aproveitado essas aulas, espero que vocês tenham disfrutado também, porque língua é maravilhoso, não? Me encanta. Mas saibam que quanto mais a gente assiste películas, quanto mais escutamos música em espanhol, mais estamos adquirindo vocabulário. Está bem? Não se olvidem disso. E também eu quero deixar 2 tarefas para vocês. Na verdade são 3, porque a primeira, lembram do primeiro vídeo? É o cartaz com a sinopse do lado, que vocês vão criar.
A segunda tarefa é a trilha que eu vou liberar para vocês, as trilhas de espanhol. Vocês vão fazer e vão ter 7 dias para me entregar, para terminar. E a outra tarefa, assim, eu vou mandar para vocês como se fosse uma revisão, a provinha que eu daria lá no primeiro bimestre. Vocês vão fazer com pesquisa, do jeito que vocês acharem melhor. Não pesquisem os colegas, tentem fazer sozinhos, hein, nono ano? Como que tá a plantinha de vocês? Muito bem, nem existe mais, né? Muito bem, então esse trabalhinho que eu vou mandar em Word, no formato Word, e vocês podem escrever, tanto digitar, como podem tirar uma foto e tentar, talvez, imprimir, tirar uma foto e me mandar só as respostas pelo WhatsApp, a foto das respostas, ou se alguém quiser também pode imprimir e fazer à mão, tirar foto e me mandar foto. Como vocês acharem melhor. Se quiserem me mandar por e-mail, tudo bem. Se quiserem me mandar por WhatsApp, ótimo também, tá bom? O fato é, eu quero que vocês se relembrem da unidade 1 e utilizem a prova como revisão, que eu vou mandar para vocês, tá bom? Não se esqueçam das tarefas e até a semana que vem. Besitos e abraços!